إني أذكر نسوة ورجالا ما كل حب. الحمد لله رب العالمين رب العرش الكريم، صلوات الله وسلامه على نبيه وآله وصحابته الكرام ومن اقتدى بهديه وسلك بطريقه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كما أوصانا الله سبحانه وتعالى في كتابه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, que deu-nos mais um dia de vida, que existiram os que tiveram esta oportunidade há 2 dias atrás, mas houve um corte total, que foi a morte e uma separação temporária, porque haverá cruzamento dia de Qiyamah, mas o tempo será longo para quem estiver preso e será curto para quem estiver no sossego. E quem isso ordena é Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é que domina o que é impossível, para ele é possível, e nada e ninguém impede a ele nisso. Allah subhanahu wa ta'ala sempre foi e será e até já é nosso. Nosso Criador é este, nosso Perdoador é este, e nosso Misericordiador. E de seguida saudamos nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O homem bem falado e que mais falou bem de Allah. E por isso ele é chamado Ahmadu, a pessoa que mais falou bem de Allah, a pessoa que mais louvou Allah subhanahu wa ta'ala. E ele é Muhammadun porque ele é o louvado e é bem falado. É louvado nesta fase da terra em todas as ocasiões. Diz Allah: wa rafa'na laka dhikrak. E será louvado o dia de Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala disse: asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
مقاما محمودا أي يحمده أهل الحشر كلهم. Isso porque os que estarão no campo de julgamento irão louvar a Ele. Os muçulmanos, assim como os kafirs, vão reconhecer o valor de nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele é Ahmadu, é a pessoa que mais falou bem de Allah. E ele é Muhammadun, é o bem falado. Onde Allah é falado e ele também é falado. Quando diz no adhan, ashhadu an la ilaha illa Allah, e em seguida diz ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Se no salah falou de Allah, no fim há de encontrar Allahumma salli ala Muhammadin. E dentre as vantagens de mandar bênçãos para ele, ou seja, as saudações e as bênçãos, dizia Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, no seu livro que falava sobre valores e virtudes de salatu ala nabi, o Ibn al-Qayyim al-Jawziyya mencionou 40 vantagens que a pessoa adquire por enviar saudações para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma dessas vantagens é que as pessoas, ou seja, a pessoa que envia ou que diz assim, Allahumma salli ala Muhammadin, de qualquer narração que você usar, sendo autêntica, então há esperança esta pessoa, no dua dessa pessoa ser aceita. Essa é uma das vias. Apenas eu tirei 39 e mencionei esta uma vantagem que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ele mencionou. Então, este nosso Nabi, o homem amoroso toda a sua vida, o homem que tinha tanto amor na sua vida, o homem preocupado para com seu umma, o homem preocupado para com seu povo, preocupado para com os muçulmanos e preocupado para no geral. Preocupado para o geral porque queria e gostaria que todos entrassem no Islã. E preocupado para com os crentes, porque este homem foi misericordiador, foi compassivo para com os crentes. Diz Allah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ele foi Rahim e ele foi Rauf, ele foi compassivo e ele foi misericordiador para com seu umma e mostrou tanto amor e tanta preocupação que ele tinha para com seu umma, no especial para os muçulmanos também. Ele tinha mais misericórdia para esses muçulmanos, tinha mais pena para esses muçulmanos. Ele é um dos servos que Allah subhanahu wa ta'ala falou mais bem dele, apesar dele ser o melhor acima de todas as criaturas, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ele, a preocupação que o nosso Nabi tinha era uma preocupação elevada acima de cada um de nós. Era uma preocupação elevada acima de cada um de nós. Neste caso, tinha tanta preocupação para nós do que a preocupação que nós temos para nós mesmos. Então, a preocupação dele foi mais elevada, mais do que a preocupação que nós temos para a nossa vida. Mais do que a preocupação que temos para o nosso bem. Essa preocupação ele tinha. Então, é um homem que nós temos que falar bem dele. É um homem especial, porque é um Nabi. E é um Nabi melhor dos outros Anbiya. Melhor do que os outros Anbiya. E Allah subhanahu wa ta'ala elogiou a ele, diz: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. E isso volta para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por causa do seu caráter, por causa do seu comportamento, por causa da sua conduta. Afinal, não é ele que, sendo ele
estando no meio dos muçulmanos, estando na sociedade muçulmana, estando no grupo dos muçulmanos, estando nesta companhia com seus companheiros, mas ele sendo um líder, e isso para todos os profetas, sendo ele um líder, então, mas não houve aquela separação, como a separação dos outros quando são líderes. Onde os sahabas passavam, ele passava aí mesmo. Se é que os sahabas sentiam fome, há sahabas que vinham e queixavam-se de fome. E num dia, pessoas vieram, queixaram-se de fome. E ele mostrou algumas pedrinhas, que ele amarrava com elas a sua barriga. Isso para indicar que não só vocês, eu também estou na mesma situação. Mas isso não ultrapassa, ou seja, não passa senão um exame. Não passa senão um teste. Não passa senão um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. E passa quem tiver sorte. E reprova quem tiver azar. Então, essas eram algumas pontas que nos recordar que, olha, este nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi alguém preocupado mais do que da forma que nós nos sentimos preocupados, mais do que da forma que nós nos reparamos ou nos vemos preocupados. A preocupação dele foi mais elevada, a preocupação dele foi mais linda, a preocupação dele foi mais visível do que aquela que é a nossa preocupação. Então, sendo dessa forma, um dos sinais que indica, um dos sinais que fortifica, um dos sinais que prova a sua preocupação é um dos hadiths relatado por Imam al-Bukhari fi Sahih. Imam al-Bukhari, ele, na narração de Ismaila, um dos seus professores, rahimahullah, ele, neste hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, ele disse o Nabi sallallahu alaihi wasallam: لكل نبي دعوة لكل نبي دعوة مستجابة. Cada profeta teve um dua. Cada profeta teve um dua. E esse dua, Allah já havia aceito antes. Já aceitava antes. Isto é, o tal dua que Allah deu, cada Nabi, Allah deu enquanto já aceitou. Allah deu enquanto já aceitou. Allah deu esse dua a cada Nabi, e Allah aceitou o dua desse de cada Nabi. Mustajaba. Mas o que aconteceu com os outros profetas? Não porque eles não foram misericordiadores, não porque eles não foram compassivos. Todos os profetas eram. E eles são como eles. Eles são como eles. E eram como eles. Então, vamos ver que tanta preocupação que o Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha com o seu povo, ou para o seu povo. لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها. Cada profeta tinha seu dua que era para invocar, e Allah já tinha aceito esse dua. فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. نعم. Ele disse: eu quero preservar meu dua, quero guardar este meu dua, quero esconder este meu dua para defender meu povo no Akhirah. Neste caso, todos os mensageiros e todos os profetas que Allah subhanahu wa ta'ala deu cada um deles este dua especial, cada um adiantou, cada um apressou, cada um fez seu dua aqui no dunya, antes de morrer. Cada um fez seu dua aqui no dunya. Nenhum dos profetas deixou, exceto o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E veja, ele deixou por quê? فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. Disse: eu quero guardar, quero preservar, quero esconder esse meu dua, a fim de o quê? Defender, interceder meu povo, não para um assunto meu especial, um assunto pessoal, não, mas sim para defender meu ummah. Essa é a preocupação que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha. Fil akhirah, isso no akhirah. Não disse defender aqui, não, porque essa vida aqui é uma vida
de algumas horas, é uma vida de alguns minutos, é uma vida de alguns segundos, é uma vida de alguns dias. Agora, akhira, abadan, abada. Ou seja, qual caminho que você for colocado, dependendo da sua escolha aqui no dunya, é lá onde vai encontrar o seu resultado. Seja qual onde for, abadan, abadan. Isso é para todos. Os infernais, para sempre. Os do Jannah, para sempre. Então, ele viu que não, esta vida aqui é uma vida que passa. É uma vida de algumas horas, de algumas semanas. Então, tenho que trazer algo que será vantajoso, servirá como vantagem de sempre. Não vantagem cortada. Não vantagem de um tempo, uma vantagem temporária. Não. Ele preferiu que essa vantagem fosse perpétua. Por isso ele diz: "Fa'uridu an akhtabi'a da'wati". Eu quero preservar meu dua. Eu quero guardar meu dua. Essa minha invocação, então é para esconder. Não vou fazer já aqui na vida mundana. Esse hadith ilustra a preocupação que o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha para com o seu povo. O mesmo hadith, numa outra relação, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele fez um tafsir do mesmo sahaba Abu Huraira radiallahu anhu. Ele diz: "Likulli nabiyyin da'watun mustajaba". Cada profeta tem o seu dua que já foi aceito. Em frente, o que diz? Disse: "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu". Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Cada profeta apressou de fazer seu dua. Ta'ajjala. Quer dizer, ele não há nenhum dos profetas que guardou para seu povo. Não. Cada um fez seu dua para algo que lhe serve. E quando se diz algo que lhe serve, é porque é algo benéfico, não é algo maléfico. Os profetas, a preocupação de todos eles era do akhira. Mas aqui estamos a ver a qual preocupação que ele tinha. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ele disse: eu quero preservar meu dua a fim de defender meu povo dia de Qiyamah. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهِ. E esse dua, inshallah, irá adquirir man mata la yushriku billahi shay'a. Akhrajahu Muslim fi Sahih. Dura al-Bukhari. Diz, ele diz: wa uridu, e agora quero, wa uridu, e quero, an akhtabi'a da'wati shafa'ata ummati yawm al-qiyamah. Ummati. Este umma referido neste hadith é povo muçulmano. Esse já não é povo no geral. A expressão umma, né, aqui é o povo muçulmano. Só para defender. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهِ. E esse dua irá ter, inshallah, irá adquirir, se Allah quiser, man mata la yushriku billahi shay'a. Toda aquela pessoa que morrer sem que ele associe a Allah com qualquer coisa que for. Aqui não está a se referir no princípio da vida, mas refere-se no fim da vida. Isto é, la yushriku billahi shay'a. إذا كان مشركا ثم تاب الله عليه أي قبل موته. Então refere-se a pessoa que cometeu o shirk, aliás, refere-se a pessoa que nunca cometeu, ponto 1. Ponto 2. Ou então era e agora deixou de ser. Também entra no mesmo hadith. Você era mushrik e abandonou o seu shirk. Abandonou e deixou atrás. Agora fez tauba. Como diz Allah: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Siga caminho de quem foi observante a mim, Allah subhanahu wa ta'ala. E dizer Ibn al-Qayyim, explicar essa área, quer dizer: وَاسْلُكْ طَرِيقَ مَنْ تَابَ مِنْ شِرْكِهِ.
واسلك طريق من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام. Percorra o caminho de quem se arrependeu do seu shirk e voltou para o Islã. Isto é, se é que alguém era mushrik, como sabemos aqui, daqui toda pessoa que era mushrik deixou de ser, então não é esse. Então refere-se, quer dizer, a pessoa que estará fora é toda aquela pessoa que morreu como kafir. Esse estará fora. Esse estará fora. Man mata la yushriku billahi shay'a. Não disse quem ter vida, não disse quem viver, não disse quer dizer, quem viver 20 anos, não, disse man mata. Mata. Fecha a porta. Acabou. Basta você morrer sem shirk, então, inshallah. Esses hadiths ilustram e demonstram a preocupação que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha. E dentre os hadith, o profeta, quando for ressuscitado, a primeira preocupação será: ma fa'ala Allahu bi ummati. O que Allah fez com o meu povo? Allah fez o que com o meu povo? Povo muçulmano. Ele sabe que quem morrer enquanto é kafir, então aqui não terá chance. E isso é bem sabido. O profeta num dia pediu a Allah para ele poder visitar a campa da mãe. Allah aceitou. Ele pediu para poder fazer istighfar a favor da mãe. Allah disse não. Então, se é que aqui fala-se de ummati, referindo a Akhira, falando da Akhira, então é um povo muçulmano. Então, esse é um dos sinais que indicam a preocupação que ele tinha. E isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Certamente chegou-vos um mensageiro de vós mesmos. Este mensageiro faz parte de vocês. É um homem como vocês e é um alguém como vocês. E é daí. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Para com os crentes, ele é compassivo e é misericordiador. Esse serviu como exemplar. E a sua misericórdia foi mais do que dos Sahaba. Se é que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou, falou bem, e sabe que os Sahabas são pessoas com misericórdia, o que dizer de Nabi? Como قال تعالى: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. رحماء بينهم. São sahabas esses. E o exemplo dos sahaba está escrito no Injil. O exemplo dos sahaba está escrito no Taurat. E essas passagens até agora tem nesses livros. Até agora tem, não foi removido isso. Lá tem. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. E na verdade os sahabas tinham pena entre eles. Tinham misericórdia entre eles. E eram rigorosos e fortes contra os kafirs. Lembra-se daquela passagem que os sahabas estavam na guerra, estavam na luta, nessa guerra. Depois muitos deles ficaram feridos. Alguém trouxe água e cada um achava que o outro está mais do que ele. Preferia que o outro fosse primeiro antes dele. O dador daquela água, assim que dava esse, o outro dizia: não, vai ter com meu irmão. Talvez ele é mais do que ele que está mal. Até que não dizia talvez. Dizia que ele está mal. Ia no outro, o outro dizia: não, o outro é que está mais do que eu. Ia no outro, o outro dizia: não, esse é outro é que está mais do que eu. Ia no outro, o outro dizia: não, esse é outro. Quando voltou, encontrei com todos os sahabas, todos já morreram. Para dizer que todos eles estavam nessa situação. Então, eles também eram ruhamá, tinham misericórdia. Mas a misericórdia que o nosso Nabi tinha é diferente
da nossa. É diferente da pena, misericórdia que ele tinha. É diferente da nossa. E são muitos pontos que nós temos que reconhecer de que este é um homem que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para esta umma. Que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para esta umma. E ele sendo melhor, nós também somos melhores. Ele sendo melhor, nós também somos melhores. Então, não devemos fugir dessa melhoria. Não devemos fugir do melhor e irmos àquilo que não é melhor. Temos que apegar neste caminho. Temos que apegar nesta vertente. Temos que apegar nesse ensinamento e temos que apegar nesta informação. Temos que apegar nessa informação. Porque ensinamento pode não ser informação. Há ensinamentos que não são informações. Por exemplo, da forma como é que o Nabi vivia, toda ela era um ensinamento. Toda ela é um ensinamento. Então, nós temos que apegar tudo aquilo que ele ensinou, mastata'na, como qala ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Tenham medo de Allah de acordo com a vossa capacidade. Como vocês vão conseguir? Tenham medo de Allah. Não porque é para escolher, não. Mas há pontos que nós não conseguimos, mas desejamos. Há pessoas que querem ir no Hajj, mas não vão, porque não têm possibilidades. Ittaqillaha mastata'ta. Você não tem possibilidades para chegar lá. Ittaqillaha mastata'ta. Mas tem ações que você terá vantagem. Então aproveite essas ações já cedo, aproveite essas ações antes já de anoitecer. Porque já é tarde. Então, a preocupação que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha para nós temos que apegar nessas preocupações que ele tinha. Temos que apegar nas informações que ele tinha para nós. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sendo assim, depois de reconhecermos, depois de sabermos, depois de nos recordar, depois de nos lembrar de que o profeta, a preocupação era de todos seguirem a verdade. Até os kafres, a preocupação dele era deles entrar no Islã. Lembra-se daquela história ou daquele hadith que o profeta, no dia ou tempo que estava a morrer seu tio, Abu Talib, ele foi ter com ele. Disse: "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Diga la ilaha illallah. Mas havia ali alguns kafres, um deles era Abu Jahl, e outro que não me lembro já o nome, mas abraçou Islã mais tarde. Abu Jahl não abraçou de vez. O outro abraçou Islã mais tarde. Mas na altura era kafir. Antes de ser sahaba. Antes de ser sahabi. Então ele sempre a dizer para o tio, e os outros diziam: não, você quer abandonar a religião de Abdul Muttalib? Você quer abandonar a religião dos outros? A religião dos nossos pais? E o que Abu Talib no fim disse? Ele escolheu a religião de Abdul Muttalib, ou seja, ele morreu no kufr. Mas o Nabi, a preocupação dele era de até o tio também entrar no Islã. E não só, isso era a preocupação dele para geral. Num dia foi visitar um jovem judeu e aquele jovem estava doente. Ao lado estava seu pai. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para aquele jovem: diz la ilaha illallah. Aquele jovem iltafata ila abihi. Ele virou assim para o pai, quer dizer, significando aquela curva dele, aquela forma de se encurvar, a significar que era a ordem do pai. O que o pai poderia dizer?
aceite ou não. O Nabi estava ali. O jovem estava doente. E o pai estava ao lado. Então, o pai também era judeu. E esse jovem também era judeu. E o Nabi veio lhe visitar. O pai disse para ele: Ati' Abul Qasim. Obedeça a Abul Qasim. Obedeça a ele. O jovem disse: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Morreu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Louvado seja Allah que salvou a ele do fogo infernal. Neste caso, a preocupação dele era de todos entrar no Islã. Mas como Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innaka la tahdi man ahbabtah. Você não guia quem você ama. Você, Muhammad, não guia aquele que você ama. Hidayat al-tawfiq. Walakin Allah yahdi man yasha. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele guia, orienta aquele que quiser. Portanto, a orientação está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Há dois tipos de orientação. Orientação de indicar. Hidayat al-dilala. Outros chamam de hidayat al-irshad. De que isso é haram, isso é bid'ah, isso é shirk, isso aqui é kufur, isso aqui é pecado, isso aqui não dá, isso aqui é mubah, isso aqui é sunnah, isso aqui é wajib. Isso tudo, essa é a indicação. Agora existe hidayat al-tawfiq. Para você aceitar, então isso é Allah subhanahu wa ta'ala só que tem. Walakin Allah yahdi man yasha. Porque Allah já disse para o Nabi: la tahdi ila. Você guia orienta as pessoas para Sirat mustaqim, para uma senda reta, para um caminho reto. Aliás, um caminho firme. Quer dizer, o Nabi também guia. Mas no outro ayah Allah disse: você não guia. Então, aqui nesse ayah está a referir guiar, de indicar as pessoas. E no outro ayah está a referir guiar para aquela pessoa aceitar aquilo. Esse é Allah subhanahu wa ta'ala que tem. E só você, para ter tauba, fazer tauba. Os ánimos dizem que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa alguém 2 vezes. 2 vezes. Não estou a referir 2 vezes de pecados que você cometeu. Não é isso. Isso aí não tem limite. Conforme o hadith, e conforme como sabemos, Allah disse: La taqnatu min rahmatillah. Quando digo 2 vezes, estou a dizer, ou alguém que cometeu pecado, para fazer tauba, então deve existir um outro tauba. Neste caso, primeiro Allah te perdoa. Te perdoa o quê? O pecado que você tem, para você reconhecer e fazer tauba. Então, primeiro Allah te perdoa, te guia para você fazer tauba. E quando faz, aí já Allah te perdoa no pecado que você cometeu. Então, há 2 tipos de tauba. Então, o tauba que nós mais conhecemos é de Qabul, aceitação. Allah aceitar, perdoar seus pecados. Mas há tauba de dilala. Há tauba de irshad, indicar-te que, olha, faça tauba isso, faça, arrependa-se. Quantos que cometem pecados que não fazem tauba? Quantos? Porque Allah ainda não perdoa eles, não guiou-lhes para fazer tauba. Então, só Allah te guiar você para fazer tauba. Então, isso temos que ter certeza que Allah vai aceitar esse tauba. Só Allah te guiar para você fazer tauba. E condições de tauba nós chamamos de são 6. Então, quando falo de tauba, não é reparou algo, astaghfirullah, reparou algo, astaghfirullah, reparou algo, não é isso. Esse istighfar que você está a fazer pode ser correto, pode não ser correto, a sua intenção, quem sabe Allah. Mas estamos a referir aqui o tauba, arrependimento. Então, nós temos que ter cuidado de alguns pontos. Prontos. Então, eu estava a dizer que nós temos que preocupar também para nós mesmos. O profeta tinha preocupação para nós, temos que também nós termos preocupação para nós. Então, para finalizar, repito eu, dizendo que há 2 tipos de tauba. Tauba, Allah te perdoar. Neste caso, te guiar para você fazer tauba. É um perdão. Depois de você fazer tauba, Allah te perdoar naquilo que você fez tauba, naquele pecado. Aí já é remover o pecado. Há muitos que cometem pecado e não conseguem fazer tauba. Por quê? Então resta alguma coisa. Resta alguma coisa. ثم تاب عليهم ليتوبوا. Essa ayah. ثم تاب عليهم ليتوبوا.
Então, esse tauba aqui não era aquele tauba de arrependimento assim fazer que e Allah perdoa-me coisas assim. Não. Aqui já estava alayhim liyatubu. Esse é o primeiro tauba. A fim de o quê? De eles fazerem tauba. Depois daí, Allah perdoar a eles, já remover o pecado. Então nós temos que reconhecer isso. Temos ou não temos? Então se não temos, sabemos que ainda nós não estamos preparados. Agora, se temos, então temos que ter certeza que Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar assim que a nossa intenção for linda e for boa. Allah subhanahu wa ta'ala ver que essa intenção é legal, uma intenção boa virada para ele, Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos dentre os seguidores do seu Nabi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.